E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe 3 fundos imobiliários que vão pagar mais de 1% ao mês no ano de 2024. Com essa queda recente aí da taxa de juros, é provável que os fundos imobiliários comecem a ter uma diminuição nos seus rendimentos, mas ainda tem fundos imobiliários que vão continuar pagando boas rentabilidades por mais tempo, principalmente no ano que vem. Eu trouxe 3 desses fundos aqui para vocês, tá? Mas antes eu já quero avisar, né? Claro que com uma rentabilidade maior também teremos riscos maiores, tá? Quem começou a investir há menos de 2 anos estava acostumado a conseguir mais de 1% ao mês, até mesmo em renda fixa. Você conseguia ativos de renda fixa com 1% ao mês, 1,2% ao mês, até mesmo livre já do imposto de renda. Isso não vai mais acontecer nos próximos meses e nos próximos anos, tá? Então, se você quiser uma taxa maior, você vai ter que investir em ativos que tenham um risco maior também. No mercado financeiro não existe almoço grátis e de agora para frente vai ser desse jeito, tá? E você tem que colocar na balança o que você prefere, o que você acha mais seguro para você. Se você prefere mais segurança e menos rentabilidade, ou se você prefere investir em ativos com um risco maior para ter uma rentabilidade maior, tá? Então, eu vou explicar aqui os riscos de cada um desses 3 fundos. Vou explicar também como que você faz para saber quanto esses fundos vão pagar aí nos próximos meses e nos próximos anos, tá? Vou dar tudo detalhado aqui para vocês, essas informações. Então, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, se eu te ajudar de alguma forma também, não esquece de deixar o like, combinado? Então, o primeiro fundo que eu trouxe aqui é o VGIA11. Ele é basicamente um fundo de papel, tá? Ele é um fiagro e um fiagro investe basicamente em títulos de dívida do setor do agronegócio. Tá? Ele tem uma boa liquidez, dividend yield dos últimos 12 meses é de quase 18%, então ele vem pagando muito bons dividendos, inclusive está com o PVP abaixo de 1, ele está 4% abaixo do valor justo. Tá? Então ele é um fundo muito conhecido na bolsa, com essa alta liquidez ele tem muitos investidores, tá? Tem vários cotistas, então é bem conhecido. E eu estou aqui com o relatório desse fundo, tá? O relatório gerencial. Eu estou aqui na parte da carteira de ativos do fundo. Tá? Aqui você tem como ter uma ideia. Alguns fundos já trazem isso num gráfico, eu vou mostrar aqui, o VGIA traz isso no gráfico. Mas, olhando na carteira de ativos, você já tem uma ideia de mais ou menos quanto o fundo vai continuar pagando nos próximos meses e nos próximos anos. Se você olhar aqui, a gente tem todos os títulos de dívida que o fundo possui no portfólio. Se você olhar aqui, tem o vencimento, tem as datas de vencimento de cada um desses títulos. Então é só a gente olhar as datas aqui. Esse primeiro título aqui vence em 2025, a gente tem títulos aqui vencendo em 2027, 2026, 2028, 2025, outro aqui de 2026. Então, basicamente, eles têm aí 2 a 3 anos para estar vencendo. Tá? Então aqui você já tem uma base de mais ou menos quanto o fundo pode continuar pagando. Tá? Se olhar aqui também tem o indexador. Então se você pegar o indexador mais a taxa de juros e você fazer a conta, você também sabe quanto aproximadamente esse fundo vai continuar pagando. No caso do VGIA, ele tem aqui embaixo um gráfico que já mostra isso para a gente. Tá? Alguns fundos não têm isso. Então aqui ele mostra que 100% do patrimônio está alocado em CRA e ele mostra aqui a taxa média, CDI mais 5,7% ao ano e a duração média dos contratos de 1,9 anos. Aí é só a gente pegar a calculadora, tá? Então o CDI hoje ele está em 12,15% ao ano. Então vamos colocar aqui 12,15 mais essa taxa média de juros aí dos contratos de 5,7%. Coloca aqui mais 5,7% e a gente tem uma rentabilidade média de 17,85%. Dividindo isso por 12, a gente chega no resultado de 1,48% ao mês. É claro que aqui tem os custos da gestão do fundo, então vai diminuir um pouquinho, e também nos próximos meses, com a queda da Selic, o CDI também vai cair um pouco, então essa rentabilidade ela vai diminuir aqui um pouco, mas a gente já tem um valor aproximado, e provavelmente em 2024 esse fundo vai pagar mais de 1% ao mês. Tá? Então é basicamente assim que você sabe quanto que o fundo vai pagar aí nos próximos meses. É claro que não é exato, é apenas um valor aproximado, mas dá para ter uma boa ideia. Tá? E esse fundo aqui provavelmente vai pagar mais de 1% ao mês no ano de 2024, então é um fundo aí que vai ter muitos investidores comprando essas cotas aqui. Tá? Aqui a gente tem os setores que ele investe. Agora vamos falar de risco. Tá?
Ele investe no segmento de distribuição, cooperativa, indústria e sucroalcooleiro. Tudo isso aqui voltado para o agronegócio. O grande risco desse fundo ele não está no setor em que ele está inserido. Tá? O agronegócio ele é um setor muito seguro aqui do nosso país. O problema está no tipo de fundo que ele é. Ele é um fiagro e ele tem pouco tempo de bolsa. Né? Os fiagros, em geral, têm pouco tempo de bolsa. A gente não sabe como vai ser a dinâmica desses fundos aqui quando as taxas de juros começarem a cair. Então, basicamente, o grande risco desse fundo é ele ser um fundo jovem, novo ainda na bolsa, assim como o setor, né? O segmento fiagro é muito novo, é muito jovem na Bolsa de Valores e a gente não tem dados para estar sabendo o que pode acontecer com esse fundo. Então, basicamente, esse é o risco e essa é a rentabilidade aí que a gente pode esperar aproximada no ano de 2024. O segundo fundo imobiliário é o JPPA11, tá? Ele tem uma liquidez de 183,5 mil reais negociados por dia, é uma liquidez um pouco baixa, tá? Dividend yield de 16,84% e o PVP de 0,95%. Então aqui ele também está abaixo de 1, com 5% de desconto. O JPPA é um fundo de papel, então ele investe em títulos do mercado imobiliário. Aqui eu estou no relatório gerencial do fundo, tá? Vamos começar aqui falando da rentabilidade desse fundo, tá? Quanto a gente pode esperar dele aí para os próximos meses e para o próximo ano. Então, a maior parte aqui dos contratos desse fundo é indexado ao IPCA, 64% indexado ao IPCA. Então, nos últimos 12 meses, a gente tem um IPCA de 5,19%. Então, ele vai receber esse 5,19% mais a taxa de juros, que é aqui a média de 9,2%. Então, vamos colocar aqui na calculadora os 9,2%. E a gente tem aqui uma rentabilidade, então, de 14,39%. É claro, né, tem os custos do fundo, tá? Então vai baixar um pouco. Mas aqui no caso, como não é indexado ao CDI, é indexado ao IPCA, a gente pode ter até um aumento nessa parte aqui da inflação, tá? A gente sabe que a nossa inflação ela é cíclica, ela sobe, ela desce, ela oscila muito mais que o CDI. Então a gente pode até ter um IPCA um pouco maior, mas isso também pode acontecer na taxa, tá? Como a taxa de juros está caindo, talvez essa taxa aqui possa diminuir um pouquinho. Mas com certeza esse fundo vai pagar mais de 1% ao mês aí no ano que vem, tá? Por conta do risco, tá? Então já vimos quanto ele pode pagar, vamos falar agora da questão do risco. Nesse outro gráfico aqui a gente tem os setores que esse fundo investe. Se a gente olhar aqui, 39% do patrimônio do fundo está alocado no setor de incorporação e temos essa outra parte aqui de 11% no setor de loteamento. São basicamente os dois setores mais arriscados desse fundo. Tá? Então, 50% do patrimônio desse fundo está nesses dois setores, de incorporação e de loteamento. São setores cíclicos, assim conforme a economia. Então, esse seria o maior risco desse fundo, além dele ter uma liquidez um pouco baixa. Tá? Então, presta atenção nisso também. Mas se você não for investir uma grande quantidade de dinheiro nesse fundo, você não vai ter problema com essa liquidez, tá? Provavelmente você vai conseguir comprar e vender aí as suas cotas, a não ser que você vai investir aí uns 10 milhões nesse fundo, aí você provavelmente não vai conseguir comprar as cotas, tá? Então, basicamente, esse é o risco desse fundo aí, tá? Mas esse risco também tem um parênteses aqui que dá para fazer, tá? Loteamento e incorporação, eles são cíclicos, né? Conforme a economia melhora, eles tendem a acelerar mais e tendem a performar melhor. Então, com a taxa de juros caindo, vai ser mais fácil das pessoas financiarem e comprarem esses imóveis e esses terrenos. Então, talvez é um risco, mas um risco que pode diminuir um pouco aí nos próximos meses também. O terceiro fundo é o RPR11. Ele é um fundo de papel que investe em títulos de dívida do setor imobiliário. Ele tem uma boa liquidez de 2,7 milhões, o dividend yield acima de 17% e o PVP dele está baixo atualmente, 0,87. Então a gente tem 13% de desconto em relação ao valor patrimonial. Vou entrar aqui no relatório para a gente começar a falar aqui da rentabilidade que a gente pode esperar desse fundo aí para os próximos meses. Deixa eu só mudar aqui a calculadora de lugar. Aqui então a gente tem os indexadores, tá? Então 84,1% dos contratos desse fundo são indexados ao IPCA. A gente sabe que o IPCA dos últimos 12 meses foi de 5,19%. Vou colocar aqui 5,19 mais a taxa de juros média desse fundo, que é de 12,9% nos contratos indexados ao IPCA. Então vamos colocar aqui 12,9%. E a gente pode esperar então uma rentabilidade acima de 18% nos contratos desse fundo no próximo ano, tá?
É claro que vai oscilar um pouco, tá? O IPCA ele pode oscilar, essas taxas também podem oscilar um pouco porque vão entrar novos contratos, esses contratos provavelmente vão ser com uma taxa mais baixa, como eu já disse, e vai acabar baixando um pouco essa média. Mas, muito provavelmente, esse fundo vai pagar mais de 1% ao mês em 2024, tá? Olhando aqui para cima, a gente tem os segmentos, tá? Para a gente fazer os segmentos de atuação, para a gente olhar o risco desse fundo. Então, 30,6% do patrimônio desse fundo está alocado em multipropriedades e 23,6% está alocado em loteamento. Novamente, a gente tem aqueles riscos lá, assim como no JPPA 11, tá? Então, são basicamente o mesmo risco. E esse risco também tem um parênteses que agora com a queda da taxa de juros, a economia acelerando, as pessoas vão ter mais poder aquisitivo, vai estar mais fácil para você financiar imóveis e terrenos, então provavelmente esse risco ele deve diminuindo aí conforme a taxa de juros for diminuindo, mas mesmo assim é um risco que a gente tem que mostrar e a gente tem que falar, tá? Você tem que estar ligado nesses riscos para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o HCTR11 e outros fundos aí que tiveram muita inadimplência e acabaram caindo muito aí as cotações. E aqui para ver a duração, só você olhar aqui na carteira de ativos, a gente tem aqui as datas de vencimento, tá? Então tem esse primeiro aqui vence em 2030, 2025, 2034, 2033, até tem um título aqui que vence em 2051, então ele tem títulos aí de mais longo prazo. Então, basicamente, essa é a rentabilidade que a gente pode esperar desse fundo e esses são os riscos, tá? Agora você tem que colocar na balança aí se você prefere correr mais risco para ganhar uma rentabilidade maior ou você vai ficar com menos risco para receber uma rentabilidade menor. É isso que vai acontecer nos próximos meses e também nos próximos anos. E já deixa aqui nos comentários se você investe em algum desses três fundos também. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.